Fala, meu aluno! Vamos lá para mais uma aula? A aula de hoje é sobre regência verbal, regência nominal. Vamos ver alguns casos que são importantes na sua vida. Beleza, vem comigo. O que é a regência? Joga na tela, por favor. A regência trata-se da parte que estuda a relação entre dois termos, verificando se um termo serve de complemento ao outro e se nessa complementação há preposição. Então, olha aqui. A regência, então, vai ser o ordenamento entre dois termos, um termo regente e um termo regido. E aí você tem que observar se há preposição, se não há, semelhante àquele caso quando estudamos transitividade verbal, você se lembra? Só que agora nós vamos estudar alguns verbos específicos que eles te ajudam e você tem que entender, tem que conhecer, são importantes. Então comece lá comigo na regência verbal. Regência verbal. Comece aí devagarinho com o verbo agradar. O verbo agradar, ele pode ser transitivo indireto, no sentido de satisfazer. Então o verbo agradar, no sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto. Veja o exemplo. Os livros agradaram aos leitores. Quem é que agradaram? Os livros, professor. Sujeito. Agora, olhe para o verbo agradar. Agradaram a quem? Aos leitores. Aos leitores é o objeto indireto. Por que, professor? Porque quem agrada, agrada a alguém. Lógico, no sentido de satisfazer. Agradaram a eles. Tome cuidado, isso é importante na sua vida. Aí por quê? Porque você observa que o verbo agradar não tem somente o sentido de satisfazer. O verbo agradar também tem o sentido de acariciar. Isso é bonito. Eu digo, gostava de acariciar a esposa. Quem acaricia, no sentido de... agradar. Gostava de agradar. Agradar no sentido de acariciar. Quem agrada, agrada alguém. E aí o verbo é transitivo direto. A esposa, objeto direto. Isso mesmo. Eu digo lá, o menino agradou o cachorrinho. No sentido de acariciar, fazer carinho. Então, o verbo agradar tem esses dois sentidos. Satisfazer e acariciar. Bacana? Vamos comigo? E aí, você agora observa o verbo agradecer. Esse verbo é importante na sua vida. É o verbo agradecer. O verbo agradecer pode ser bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto. Quando eu falo bitransitivo, porque são duas transitividades, é uma direta e outra indireta. E aí, quando ele for bitransitivo, é porque ele demonstra gratidão a alguém por algo. Como assim, professor? Olha o exemplo. Agradecemos ao deputado os serviços. Veja, quem agradece, agradece algo. Você agradece alguma coisa. Os serviços, objeto direto. Mas quem agradece, agradece alguma coisa. Alguém, professor, objeto indireto. E o verbo é transitivo direto e indireto. Então, agradecemos algo a alguém. Percebeu? Quer demonstrar gratidão? Estamos demonstrando gratidão a quem? Ao senhor deputado. Legal? Bacana. Mas o verbo agradecer não tem apenas como transitivo direto e indireto. Você pode observar em outras regências. Como, professor? Veja. Você tem aqui o verbo agradecer ainda como transitivo direto. Transitivo direto é transitivo direto. Quer mostrar gratidão por algo. Agora você vai mostrar gratidão por algo. Agradeço a confiança. Agradecemos a preferência. Percebeu? É você demonstrar gratidão por algo. Só isso. E aí o verbo é transitivo direto. E o algo, objeto, direto. Olha o verbo agradecer agora como transitivo indireto. É demonstrar gratidão a alguém. Passei. Vou agradecer ao professor. É lógico, né? Você vai demonstrar gratidão a quem? Ao professor. Passei, fui aprovado.
Vou agradecer a alguém. E aí o verbo é transitivo indireto ao professor, objeto indireto. Professor, eu tenho que conhecer a regência desses verbos? Tem. Cada verbo na língua portuguesa, ele tem a sua história. É importante que você conheça. Estude esses caras. Imprescindíveis. Veja mais. Agora um outro verbo, também muito legal, é o verbo aspirar. O verbo aspirar é show. O verbo aspirar tem duas regências. Você pode ter o verbo aspirar como transitivo direto ou como transitivo indireto. Se ele for transitivo direto, no sentido de cheirar. Tome cuidado com esse cara que ele cai em prova, viu? É um dos verbos que mais cai em prova. Então, o verbo aspirar, no sentido de cheirar, é transitivo direto. Ó, aspiramos o perfume da moça. Aspiramos o perfume da moça. Ó, no sentido de cheirar, quem aspira, aspira algo. O verbo é transitivo direto. O perfume da moça, objeto direto. Aí você compara, ó, no sentido de almejar, ele é transitivo indireto. Aspiramos a um cargo público. Aspiramos a um cargo público. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Porque no sentido de desejar, almejamos. Almejamos? É ou não é? É, professor. O verbo é transitivo indireto a um cargo público, objeto indireto. Ó, perceba que ele exige aqui, ó, a preposição a. Ah, professor. Exige a preposição a. Tá lá. Tem que ter a preposição, porque o verbo é transitivo indireto. Você se lembra disso lá na nossa aula de transitividade? É ou não é? Lembra que eu te falei? Quando o verbo for transitivo direto, não tem preposição. Agora, quando ele for transitivo indireto, você vai fazer o que lá? Professor, eu vou colocar a preposição. É lógico, tem que ter a preposição, porque é a exigência do cara. O verbo exige. Olha lá. Aspiramos a um cargo. Ele libera a preposição. Legal. Então se preocupe aí com o verbo aspirar. Continue comigo. Agora um outro cara. É o verbo assistir. Ô, professor, mas esse verbo ele é legal demais. Esse verbo ele é legal. É o verbo assistir. O verbo assistir. Primeiro contexto. No sentido de presenciar, ver, ele é transitivo indireto. No sentido de presenciar, ver alguma coisa é transitivo indireto. Ó, fomos ao cinema assistir ao filme. Tanto nesse sentido de ver, esse verbo assistir, tá, professor. Assiste a alguma coisa. Legal, bacana. E aí o verbo é o quê? Ele é transitivo indireto. Ao filme, objeto indireto. Então, viu o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto. Se preocupe. Professor, posso falar, aí eu fui assistir o filme. Não. Você foi assistir ao filme. Ao filme. Assistir ao filme. Tá, professor, mas e esse verbo aqui, ó? Fomos. Ah, boa pergunta. Legal. Fomos. É do verbo ir. E aí, esse cara é legal. Porque quem vai a algum lugar. E aí o verbo é o quê? Professor, o verbo é transitivo indireto. Não. Eu já te falei isso. Uai, professor, não lembro que vai a algum lugar. Não. Presta atenção nisso aqui. Vou colocar aqui um slide branco. E você vai se ligar aqui comigo. Nada de folia. Lembra que eu te falei a respeito de dois caras importantes? É o verbo chegar e é o verbo ir. Esses caras consideram-se como verbos. Parece que minha mão está sangrando, ó, você observa isso daí, mas é só a tinta do pincel. É um verbo intransitivo. O verbo é intransitivo. Não pense besteira aí, né? Eita, mas ficou feio. Mas tudo bem. Ó, olha só. O verbo chegar e o verbo ir são verbos
Intransitivos. É, professor? É, intransitivo. Só que tem mais um contexto. Ele é intransitivo, mas lembra que eu falei para você que ele é intransitivo circunstancial? Por quê? Porque ele exige um complemento com a preposição a. É, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega, chega a algum lugar. Então, ó, presta atenção nesse cara. Se liga nele, tá? E aí, você vai, vai a algum lugar. A algum lugar. E esse a algum lugar nada mais é que adjunto adverbial. Tá ficando cada vez mais bonito, você está vendo aí? Olha que legal. Olha aqui. Olha lá. Eita, não pense besteira daí. Mas tá sangrando. E muito, não é pouco não. Mas continue comigo. Eu vou trocar de pincel, aguenta. Problema resolvido. Olha lá. Verbo é intransitivo. E ele exige a preposição a. Exige a preposição a. E qual é o nome? Qual é o nome? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Beleza. Volta lá comigo. E observe. Já que você aprendeu, depois dessa meleca que fizemos aqui, você daí e eu daqui, é porque aqui nós temos que estudar a língua portuguesa até sangrar. É, lógico. Aqui você estuda comigo até sangrar. Show de bola. Aí, beleza, olha só. Vamos ao cinema. Você já aprendeu que o verbo é intransitivo. E ao cinema, ó, preposição a, professor. Sim, mas aqui você tem adjunto adverbial. E nesse caso, adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Tranquilo até aí? Fechou? Não se esqueça desses caras, tá? Lembra lá também que eu já falei daqueles verbos meclic. Meclic, professor? É. Mandar, enviar, comparecer, levar e chegar. Lembra? Pois é. Aqueles verbos você já sabe. Exigem preposição a. Mas beleza. O verbo assistir, além no sentido de presenciar, ver, você tem o verbo assistir no sentido de ajudar. É mesmo. O verbo assistir no sentido de ajudar. É, professor? É. E olha que legal esse cara. O verbo assistir no sentido de ajudar, ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. E pode ser um dos dois. No sentido de ajudar. Aí você vai ter que analisar o contexto. Olha, o médico assistiu, aí eu posso ter. O médico assistiu o paciente, e aí ele será transitivo direto. Ou você pode ter, você opta, e nunca opta, você opta, o médico assistiu ao paciente. E aí ele será transitivo indireto. Tá? Então o verbo assistir, ele tem essas duas. O verbo assistir no sentido de ajudar. Ele pode, eventualmente, utilizar no sentido de transitivo direto ou transitivo indireto, que as duas formas estão perfeitas. Então aprenda lá, já são duas formas. Sentido de ver, presenciar e sentido de ajudar. Aí você vem comigo. O verbo assistir agora no sentido de pertencer. Sentido de pertencer, caber. Quer ver? O direito à greve assiste aos servidores. O direito à greve assiste aos servidores. É. Olha só. No sentido de pertencer, no sentido de pertencer, o direito à greve cabe a eles, pertence a eles. É isso mesmo. Legal. Só que aí, se está no sentido de pertencer, o verbo é transitivo indireto. Transitivo indireto e exige a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Aos servidores, objeto indireto. Porque cabe a eles, pertence a eles. Mas continue comigo. Porque aqui há um outro caso muito legal, muito interessante. Você tem aqui a palavra direito. Professor, sim, mas a palavra direito é um substantivo. É um substantivo, professor, o que tem? Tá, eu sei que é um substantivo. Mas isso é importante para você. Ele é um substantivo. E o substantivo também pode exigir preposição. Agora lá na regência nominal. Porque o substantivo é um nome que tem direito.
O direito, ó, o direito, professor, direito a alguma coisa. Exige a preposição. Isso. Exige a preposição. E esse direito é um direito a quê? Professor, o direito é um direito greve. Ó, direito a greve. Greve também é substantivo? É, substantivo. Nesse caso, feminino, singular e admite o artigo a. Preposição a mais artigo a, ó, vai lá o uso da crase, do acento indicativo de crase. Mas o que eu quero mostrar para você é que você tem que conhecer o nome. Aqui exige a preposição. Exige a preposição. É direito a quê? A greve. O direito à greve pertence, cabe, assiste aos servidores. Olha só, veja um outro contexto agora ainda do verbo assistir. Professor, o verbo assistir ele pode ter várias agências e vários sentidos. O que eu aconselho a você é que você compre um dicionário de regência. Compre um dicionário de regência e vai estudar regência. Porque a regência é deveras importante na sua vida. Verbo assistir. Ainda, agora, neste caso, ele pode ter o sentido de morar. E se tiver o sentido de morar, ele será um verbo intransitivo. Ó, Jeremias assiste em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Jeremias assiste lá em Pernambuco. Quem é que assiste lá em Pernambuco? Jeremias, professor, sujeito. Só que aí, professor, mas nunca vi. Assiste. Olha só. O verbo assistir no sentido de morar, ele é intransitivo. E aí, se o verbo é intransitivo, em Pernambuco você já sabe que é adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Ah, professor, mas se alguém falasse onde você assiste, eu ia falar em casa. Não. O contexto é verdade, você assiste em casa. Mas qual cidade? Em qual cidade você assiste? Ah, assisto em Brasília. Percebeu? Então, o verbo assistir, no sentido de morar, residir, ele é um verbo intransitivo. Intransitivo é o verbo. Continue comigo. O verbo assistir, apenas as 4 regências. Só 4, professor, só 4. Vamos aí para o verbo... Um paninho aqui, ó, que eu achei. Pago 4 também, né? Vamos aí para o verbo atender. Esse é o cara. Não gostei muito de apagar com isso não, mas tudo bem, eu vou deixar aqui. O verbo atender. O verbo atender, ele é legal. Vou até colocar a outra regência dele aqui embaixo, porque ele é legal. O verbo atender, ele tem 2 regências. 2 regências são do verbo atender. Ele pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Vamos ver. Lá na sua casa, você utiliza esse cara? Utiliza, e com frequência. Agora, você utiliza certo? Ah, professor, eu não sei. Ó, quando o telefone toca, um telefone da sua casa, da sua residência, chama. Aí como é que você fala? Como é que você fala? Ah, professor, fala, atende o telefone. Ah, professor, na minha casa eu falo assim, ó, atende aí. Não, por favor. Vamos falar correto? Vamos ser pessoas insuportáveis? Fale certo? O correto é atenda ao telefone. O professor não pode atende? Pode. Atende a segunda pessoa, não tem problema. Dependendo da região, não há problema. Porque, no caso aqui em Brasília, prevalece a terceira pessoa. Mas isso é da região. Lá no Maranhão, prevalecerá, a meu ver, a segunda pessoa. Assim como no Sul. Então, vamos seguir um paralelismo, né? Então, atenda, eu prefiro, fica melhor. Atenda ao telefone. Ao telefone. Nada de atende aí. Não, por favor. Olha só. Por que atenda ao telefone? Porque telefone é coisa. Telefone é coisa. É objeto, uma coisa. Então, se é coisa, você atende àquela coisa. Porque você não vai atender o telefone em si. Você vai atender a alguém que está por trás do telefone, do outro lado da linha. Assim como, ó, atenda a porta. Aí você vai atender a porta. Não. Como é que você atende a porta? Não tem como. Você vai atender a porta. Lógico, nesse caso, porta ser palavra feminina, utiliza-se o acento indicativo de crase. Percebeu? Mas você vai atender alguém que está por trás da porta. E aí o cara aqui, então, ele é transitivo indireto ao telefone, objeto indireto. Por que eu tenho que saber isso? Ele indica coisa. Porque o verbo ele pode ser transitivo direto no sentido agora de pessoa. Se você atender pessoa, ó,
Atenda o cliente. Cliente indica a pessoa? Indica. Então o verbo é transitivo direto e o cliente é objeto direto. Atenda o cliente, porque cliente é pessoa. Atenda o cliente. Firmeza, mole, mole. Ela não é. Então, se liga nesses caras. Presta atenção. Que o verbo atender, ele vai cair na sua prova. Vem comigo. Tem mais. Ah, agora sim ficou legal. Você gosta de mnemônico? É ou não é? Mnemônico, professor? É, mnemônico. Macete macetoso. Olha aqui. Basta você pensar na pane. Ó, deu pane, professor. Deu pane. Só pensar na pane. Pane é porque aí você tem o verbo prevenir, avisar, notificar e informar. O verbo da pane. Ué, professor, mas por que eu tenho que saber desse cara? Porque, olha só, eles são transitivos diretos e indiretos. Isso mesmo. São transitivos diretos e indiretos. Tá, professor, legal, legal. Mas por que eu tenho que saber? Porque é o seguinte, você pode prevenir algo a alguém. Você pode prevenir alguém de algo. Ou você pode prevenir alguém sobre algo. E o mesmo acontece com os demais verbos. Você avisa algo a alguém, avisa alguém de algo, avisa alguém sobre algo. Notifica algo a alguém, notifica alguém de algo, notifica alguém sobre algo. Informa algo a alguém, informa alguém de algo, informa alguém sobre algo. É. Quer ver? Vamos aos exemplos? Vamos. Vou apagando aqui. Isso é legal pra caramba, viu? É legal pra caramba. Informei as boas ao Pedro. As boas novas, notícias, né? Quem informa, informa algo, professor. As boas, objeto direto. Mas quem informa, informa alguma coisa a alguém. Ao Pedro, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. Indireto. Legal até aí? Legal. Mas você pode informar alguém, no caso, o aqui é o Pedro, tá? Informei o. Alguém, objeto direto, verbo transitivo direto, mas você pode informar alguém de algo, das boas, objeto indireto, e o verbo transitivo direto e indireto. Na mesma ideia, informei-o sobre algo, o verbo é transitivo direto e indireto. Você informou o Pedro, objeto direto, sobre alguma coisa, objeto indireto. Quer ver? Vamos reforçar mais. Vou trazer aqui, quadro branco. Vamos colocar um exemplo. Eu coloco, eu digo, o diretor, vamos usar um pouquinho aqui minha letra, né, para você conhecer um pouco mais da minha letra, que isso é legal também, apesar de não ser tão bonita. O diretor avisou o aluno da nota. Perdão, sobre as notas. Pra cá, as notas. Olha lá. O diretor avisou o aluno sobre as notas. Quem avisa? Quem avisou? Primeiro, o diretor sujeito, certo? E quem avisa alguém, neste caso, alguém sobre algo. Agora a coisa. Então o verbo é transitivo direto e indireto. Ou alguém é objeto indireto e sobre a coisa objeto direto. Professor, mas eu posso ter outra regência? Pode, sem problema. Eu diria, o diretor avisou os alunos. Professor, pode ter sentido de avisar? Pode sim. Os alunos perdão, os alunos não. O diretor avisou as notas aos alunos,
alunos. Veja lá comigo. Quem é que avisou? O diretor, professor? Isso mesmo. O diretor é o objeto, o sujeito. E quem avisa agora, avisa o algo, ó. O algo é as notas, é a coisa. É a coisa. É a coisa aqui, ó. A coisa vem pra cá. O verbo é transitivo direto e indireto, porque quem avisa, avisa algo a coisa aqui, a alguém. Olha o alguém quem é agora. O alguém agora é objeto indireto. E o verbo é transitivo, direto e indireto. Aí a prova pergunta, ele vai cobrar aqui de você lá na reescritura do seu texto. Pergunta, a reescritura do trecho, o diretor avisou o aluno sobre as notas o diretor avisou as notas aos alunos, preservaria a correção e o sentido original do texto? Correto, item. Preserva o sentido? Preserva a correção? O texto fica correto? Fica. Então, questão certíssima. Se preocupe com esses caras. Se preocupe lá com os verbos da pane. Preocupe com eles. Prevenir, informar, notificar. É notificar, professor. Eu digo lá, pense comigo que agora o contexto ele fugiu à memória. Mas tudo bem. Eu coloco o verbo notificar e digo o agente de trânsito notificou o motorista da inflação, sobre a inflação. Ou seja, ele notifica alguém de algo. Isso eu posso fazer tranquilamente. Beleza? Se liga lá comigo porque tem mais. Opa! Voltando. Regência nominal. Regência nominal. Vamos bela então a regência nominal. Deixa eu me apagar aqui. E vamos à regência nominal. Regência nominal. Joga na tela. Alguns nomes. Nomes esses que eu falo. Substantivos, adjetivos, advérbios. Tá? Substantivos, adjetivos, advérbios. São os nomes. Alguns nomes são comparáveis aos verbos transitivos indiretos. Precisam de complementos com preposição. Isso é na regência nominal. Quer ver? Olha pra mim. Olha cá. Vem pra cá. Na regência nominal, os nomes, adjetivo, substantivo, advérbio, são comparáveis. Sim, comparáveis a verbos. Porque exigem preposição. Olha aqui. Olha pra cá, pra tela. A descoberta era acessível a todos. O que é acessível a. Exige preposição a. Acessível a quem, professor? A todos. Acessível é um adjetivo. Adjetivo. É um adjetivo que exige preposição a. Isso é regência nominal. A todos, ó, admite a preposição a. Você pode chamar a todos aqui de complemento nominal. Ah, professor, aí que é complemento nominal? É, porque ele está completando o adjetivo, completando o nome. Quer ver? Vem cá, olha o próximo. Estamos insatisfeitos com o atual cenário político. É verdade. Muito insatisfeitos. Quem está insatisfeito? Está insatisfeito com alguma coisa. Você está vendo? Aqui também é um adjetivo. E esse adjetivo está exigindo o quê? Preposição com. Preposição com. Estamos insatisfeitos com o atual cenário político. Aqui você tem o seu complemento nominal. Isso é regência nominal. Você vai encontrar vários tipos de tabelas com vários nomes. Aconselho que você pegue lá e dê uma revisada na regência nominal, porque isso aí, ó, vai cair na sua prova. E você tem que estudar. Pegue lá a regência nominal. Não vou ter como trazer todos os casos aqui para você, mas dê uma estudada na tabela. Beleza? Ficamos por aqui então. E até a próxima. Um abraço.